Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 14 de abril de 2025, estamos iniciando uma semana, iniciando mais uma jornada. O dia de hoje apenas se inicia também. Vamos começar com a nossa reflexão através da conversa fraterna. Hoje nós vamos ler o penúltimo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse penúltimo capítulo desse livro tem como título Defesa. Capítulo 65 do livro Palavras de Vida Eterna, título Defesa. Bom dia, Regina, bom dia, Madé, bem-vindas, queridas amigas. Vamos lá, pessoal. Defesa é o título do capítulo. Mensagem evangélica de Jesus, registrada no Evangelho segundo Marcos, que é: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Não, eu tô errado. Eu acho que eu já li esse capítulo na semana passada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu já li sim. Deixa eu só confirmar. Defesa. Hoje é o capítulo 66, desculpa. Pela mensagem eu já me lembrei que eu falei sobre isso semana passada. Foi sexta-feira. Então hoje é o capítulo 66 do livro Palavras de Vida Eterna. É o último capítulo desse livro. Quarta-feira, quando nós nos encontrarmos novamente, nós estaremos já com outro livro. E o título desse capítulo, O Primeiro Passo. A mensagem também é de Jesus, só que essa foi registrada por Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra áurea que a gente chama, né? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 12. Bom dia, Ana, bem-vinda. Mensagem de Emmanuel. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Em torno dela gravitam... Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem: não posso. Instalados em estados a auxiliar, respondem muitos: ainda não. Não é? Olha, vou repetir essa frase. Convidados a compreender, muitos dizem: não posso. Certas coisas eu não consigo entender. Em estados a auxiliar, respondem muitos: ainda não. Vou esperar me aposentar, vou deixar meus filhos crescerem. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e de socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, a face das sombras que lhes devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança, sem que os homens lhe a peçam, e perdoa espontaneamente aos que o injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Bom dia, Ana Paula. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Bom, essa mensagem ela é
muito corriqueira, né, nas nossas lides espíritas, porque nós precisamos muito lembrar desse ensinamento que é de Jesus, que está lá atrás, por isso é considerado a regra áurea, sendo a regra áurea não só nós espíritas, não fomos nós que inventamos essa alcunha, esse título para essa regra, foram os cristãos que estudam profundamente, ontologicamente também o Evangelho, a mensagem, aonde ela vai tocar em todos nós, né? Então, quando você analisa essa regra de maneira profunda, exegeticamente falando, o próprio texto, você entende muito sobre isso e entende muito que ela tem que iniciar de mim. Fazer aos outros, receber aquilo que eu primeiro fizer. Eu não posso desejar receber compreensão se eu não compreendo os outros. Receber perdão e compaixão se eu não perdoo e não tenho compaixão pelos outros. Eu preciso fazer para receber. Lei de causa e efeito, não tem jeito, é inexorável. É uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Você primeiro faz, você entrega para receber. Você vai arrumar um emprego, você vai viver uma relação de trabalho, você vai receber o seu salário após 30 dias trabalhados. Primeiro você entra na empresa, no local, você trabalha 30 dias. Depois que você termina esse mês é que você tem o direito de reivindicar o seu salário. Olha a regra áurea aí podendo ser explicada de uma maneira telúrica, uma maneira terrena, mas óbvia e racional. Eu só posso exigir algo que eu seja credor. Se eu não te entrego, como é que eu quero receber? Né? E aí você começa a entender a vida de uma maneira muito mais prática e objetiva e consegue viver melhor essa existência. A regra áurea é clara. Eu preciso primeiro, e é interessante que Emmanuel dá a esse capítulo, olha o título que ele dá. O primeiro passo. Para que eu possa colocar a regra áurea em funcionamento, em aplicá-la, eu preciso dar um passo. E esse passo é, primeiramente, eu tenho que dar para poder receber. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Até porque, como ele coloca aqui em algum momento, por mais que você não seja necessitado da compaixão alheia, da compreensão de alguém, por mais que você não seja necessitado, alguém que você ama um dia poderá sê-lo, e você vai pedir por esse alguém. Está aqui, ó. Em algum momento ele fala, se o exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. Ó, esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si, por elas suspirarão em favor dos que mais amem. Bom dia, Marúcia, Ana Paula. Olha que interessante. Por mais que eu não queira invocar a lei áurea, a regra áurea, para mim, de repente eu tenho que entender que eu posso precisar invocá-la por alguém que eu amo. E aí eu vou estar invocando do mesmo jeito. Aí eu só vou ter direito de fazer essa invocação se eu realmente estiver entregando o que de primeiro ela me propõe, que é fazer a você aquilo que eu gostaria que você fizesse por mim. Então, olha essa outra frase que ele usa, que Emmanuel nos traz para refletir. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina, contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto é claro, objetivo e franco. Jesus diz: tudo o que quiserdes que os homens vos façam,
fazei-o assim também vós a eles. Que grande oportunidade nós estamos tendo hoje, 8 horas da manhã de uma segunda-feira, iniciando uma semana de feriado, semana corrida, que as pessoas vão estar agitadas, e aplicar na nossa vida de relação essa regra áurea. Na hora que nós passarmos por alguém na rua, na lembrança de descer e bater de frente com o nosso porteiro, fazer um convite, desejar um bom dia, levar para o mundo toda aquela generosidade que você gostaria que o mundo lhe trouxesse, toda aquela gentileza, todo aquele sorriso que você gostaria de receber, toda aquela compaixão, toda aquela compreensão, toda aquela união, toda aquela paz que a gente gostaria tanto de ver. A gente fala tanto da paz, toda irradiação que eu participo na casa espírita e fora dela, a conversa vem sempre, geralmente nós terminamos as irradiações pedindo pela paz mundial, pela paz universal, pela paz entre nações. Eu estou pacificado para ter legitimidade para pedir a paz? É a regra áurea. Eu preciso dar para receber. Amigos, a vida é ativa. Precisamos sair desse marasmo, sair desse ostracismo, sair dessa visão conturbada, limitada e muitas vezes míope sobre a vida. A gente sofre consequências dos nossos próprios atos e se considera castigado por uma divindade que não castiga, por um Deus que não tem parâmetros para o castigo, por um Deus que não cabe para esse Deus que eu estou falando para vocês. Não cabe nele, para ele, a figura do castrador, a figura do castigador, porque ele é todo amor. Se ele é todo amor, ele não maltrata ninguém. Agora, o que nós temos de consequência gravosa de nossas existências, consequências são relativas ao nosso passado delituoso. E quando nós entendemos isso, nós paramos de nos colocar na posição de vítimas e começamos a agir na direção da quitação desses débitos e da busca pelo progresso, que é através do conhecimento, da luz do conhecimento, das luzes do conhecimento, que nos livrarão das trevas, que são a ignorância. A luz é o conhecimento, as trevas são a ignorância. Saiu da ignorância, passou para o conhecimento, inexoravelmente, consequentemente, você terá luz. E a regra áurea é isso, é entender isso, é fazer isso, é agir nisso, para poder receber aquilo que a gente terá direito. Eu sou herdeiro de mim mesmo. E isso fica é muito bom e ao mesmo tempo chega a ser assustador para aqueles que querem sempre botar a culpa no terceiro. Para encerrar nossa conversa fraterna, mais uma vez eu digo a vocês, eu me equivoquei de novo, não era o último capítulo, ainda temos o 67, 68 e 69 e 70. Ué, tem vários capítulos ainda, que loucura, por que eu achei que esse... Engraçado, eu pensei que fosse acabar no capítulo 69, não sei porquê. Bom, então, já está aqui dado o recado de hoje. Deixa eu só botar no capítulo de amanhã, de quarta-feira, aliás, né? Vai ser o capítulo 67. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vamos aqui primeiro, antes de encerrar, abrir aqui o Carlos Hoje Pastorino. Olha, capítulo 288, o último capítulo do livro. Não acumule em seu coração desejos de vingança, detritos do mal. Jogue-os fora, revelando e esquecendo, relevando e esquecendo o que lhe fizeram de mal, em palavras, atos e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça. A única pessoa lucrará com seu perdão, você mesmo. Uma única pessoa lucrará com seu perdão, você mesmo, que libertará seu coração do peso da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz.
Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, um dia bem iluminado, que nós possamos nos encontrar ao longo dessa semana. Teremos várias pequenas comemorações do meu aniversário, já começa hoje lá no grupo. O pessoal vai fazer uma festa surpresa para mim hoje, depois do projeto Amparo Franciscano. Eu prometi que farei cara de surpresa, não sabia de nada. Amanhã é meu aniversário, nós teremos também certamente alguma coisa. Então eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma semana de muita luz, paz, amor, prosperidade e reflexão. Beijo no coração, paz e bem, até a próxima.